Estamos de volta aqui com o Dr. Ronaldo Ferreira Ramos. Dr. Ronaldo, me diz agora, um adolescente com esse transtorno, quais as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia? Jovens com TDAH, principalmente na fase de adolescência, eles enfrentam situações que são mais temidas, né? Por exemplo, em virtude do insucesso, em virtude das dificuldades escolares, em virtude da dificuldade de ter uma autoestima mais elevada, o jovem com TDAH ele pode buscar, através de contato com outros tipos de pessoas, buscar uma forma de minimizar essas características dentro dele. E isso pode fazer com que ele busque coisas tipo uso de álcool, uso de substâncias tipo maconha, uso do próprio cigarro. Tem algumas pessoas que acabam justamente nessa faixa etária tendo uma compulsão alimentar, que a gente tem que observar se isso também pode ser um sinal de TDAH. Nessa fase, o jovem está mais exposto a uma vida sexual, e se o jovem for uma pessoa muito impulsiva, provavelmente às vezes ele não vai ter critérios seletivos de manter uma relação com segurança, utilizando-se de preservativos. É mais comum em jovens com TDAH gravidez indesejada. E isso, logicamente, é um complicador da vida dos jovens, principalmente das meninas, que também podem ser, com certeza, portadoras de TDAH. Nesse período, o jovem ele começa a enfrentar mais dificuldades escolares e a quantidade de abandono dos estudos é bem mais intensa. Então, esses jovens realmente às vezes acabam saindo da escola, fugindo da escola, não dando prosseguimento aos seus estudos. Também por essa fase, na adolescência, 17, principalmente 18 anos, o jovem, quando dirige, quando tira a carta, ele é mais propício a sofrer e realizar acidentes, por causa da impulsividade, por causa da inquietação. A velocidade acaba sendo um atrativo. O jovem ele é uma pessoa que acaba fazendo muito mais infrações no trânsito do que outras pessoas. Então o TDAH tem uma série de prejuízos que acabam atrapalhando a vida dele, não só acadêmica, como pessoal, e também às vezes para terceiro, principalmente acidentes, que acabam também misturando direção perigosa com bebida. Então, esse aspecto impulsivo da pessoa com TDAH, ou até mesmo os aspectos desatentos que fazem ele, às vezes, ser um recordista de multas, faz com que ele seja uma pessoa realmente desatenta no trânsito da cidade, propicia uma série de prejuízos, não é? Sem falar depois que mais adiante a gente vai comentar sobre isso também na idade adulta. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce houver o diagnóstico, melhor vai ser, digamos assim, a melhora dessa pessoa. Quanto mais jovem realizar um diagnóstico, um tratamento, como eu falei agora há pouco, a criança, a melhora, o desempenho, a recuperação, visivelmente é muito melhor do que o de um adolescente, porque o tempo de desgaste que ele está sofrendo com o transtorno de déficit de atenção é bem menor do que um adulto, ou melhor do que um adolescente que está com 18, 20 anos de idade e já está passando por isso por 15, 16, 17 anos com todos esses sinais e transtornos. Então, precocemente realizando tratamento, ou ainda na fase de adolescente, até mesmo na fase de adulto, quando o tratamento é bem realizado, quando o diagnóstico é bem pesquisado, com certeza as melhoras serão muito acentuadas. Doutor, e o TDAH em adolescentes, ele ocorre mais em meninos ou em meninas? Miriam, os estudos científicos apontam que, na realidade, tanto meninos quanto meninas têm a mesma incidência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que ocorre é que muitas vezes nos meninos é mais visível pelo próprio processo de inquietação e, culturalmente falando, o menino ele é colocado em situações onde ele é mais exposto a ser mais impulsivo, mais explosivo. E a menina, pela própria educação, faz com que ela seja mais restrita nessas áreas. Mas o TDAH, tanto no menino quanto na menina, são iguais. Na menina, às vezes, favorece elas serem mais desatentas, mais viajando, né, com pensamento no mundo da lua, fazendo com que as dificuldades de foco
sejam percebidas somente dessa forma. Mas a inquietação pode ser tanto para meninos quanto para meninas. A gente não pode esquecer que a inquietação não só se dá pelas características de inquietação física, mas também se dá pelas características da inquietação mental. Não é? Que eu costumo dizer, é como se fosse uma máquina de lavar o tempo inteiro funcionando com uma preocupação, com um determinado pensamento. E aquilo faz com que o jovem fique o tempo inteiro focado numa preocupação dentro dele. E isso pode, até essa deficiência que ele tem de estar focado e tudo mais, isso pode acarretar também trazer outras vezes. O jovem pode também ter depressão acentuada, ansiedade acentuada? Sim, com certeza. O TDAH pode, infelizmente, trazer o que a gente chama de comorbidades, sintomas associados. Uma delas é mais comum a depressão, o alto grau de ansiedade, não é? Os transtornos alimentares, o transtorno opositor, que é uma outra coisa que eu estava comentando agora há pouco. Na realidade, são jovens adolescentes que são opositores. Essa oposição se dá justamente a partir do momento em que digamos assim, há uma norma, e essa norma é quebrada por esse jovem dentro de casa, fora de casa ou na própria escola. Então são do contra, na realidade. Então isso às vezes é muito visível. Isso é um sintoma associado, não é? Na realidade é mais um sintoma associado justamente essas características de comportamento opositor. Doutor Ronaldo, diz uma coisa, o adulto começa diagnosticado, começa o tratamento e tal, ele vai ter que tomar essa medicação pelo resto da vida? Olha, na realidade, usar a medicação para o resto da vida é um critério tanto médico quanto um critério pessoal. Esse critério se baseia justamente na diminuição dos prejuízos que ele está tendo e nas melhoras das suas capacidades de execução de tarefas, melhora da sua memorização, melhora do seu controle de impulso. Então, essa observação de ter que usar a medicação por pouco tempo, por vários anos, vai depender de um consenso, tanto do profissional que o atende, quanto dessa pessoa que tem esse diagnóstico. Então, hoje nós estamos falando com o Dr. Ronaldo Ferreira Ramos a respeito desse transtorno que é o TDA, que acometem muitas pessoas e que vale a pena ficar atento a alguns sinais, como a baixa autoestima, sonolência diurna, pavio curto, mistura de impulsividade e irritabilidade, necessidade de ler mais de uma vez para fixar o que leu, dificuldade de levantar de manhã, de se ativar no início do dia, adiamento constante das coisas, mudança de interesse o tempo todo, intolerância a situações monótonas e repetitivas, a busca constante por coisas estimulantes ou diferentes e variações frequentes de humor. Contudo, o processo de avaliação deve ser feito por um psicólogo competente que vai avaliar se o adulto possui esse transtorno através de tarefas investigativas, devido à multiplicidade de variáveis que são necessárias para um diagnóstico adequado. A avaliação psicológica envolve a coleta de informações de vários aspectos, principalmente dos sintomas, sendo necessária a investigação desde a infância, assim como o uso de instrumentos, técnicas e testes, os quais são aplicados no consultório psicológico.